Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom, gente, vocês estão me vendo aqui diante de mais essa orquídea aqui, mais esse catasetum, que é o catasetum uncatum, isso mesmo, catasetum uncatum. Ele dá muito no Nordeste, ali, região da Bahia, tem bastante dele, por exemplo. E vocês estão vendo ele em flor agora aqui, com as abelhas euglossas aqui, algumas euglossas voando nele aqui, em busca de óleo essencial. E o vídeo de agora, gente, vai ser para falar das fases do desenvolvimento desse catasetum uncatum, mas, como sempre, o jeitão da planta e aquelas dicas gerais de cultivo, gente. Então, bora começar? Fases do desenvolvimento, então, gente, comportamento do catasetum uncatum. Bom, gente, vocês podem ver aqui, nós estamos pleno finalzinho, dia 29 de março já, e ele ainda está florido aqui. Então, com isso a gente já pode ver o seguinte, ó, podemos ver bulbos ainda em fase intermediária para final da formação dele. Podemos ver, gente, que esse catasetum aqui, com isso, ele tem um período assim como outros amplos de floração. Ó, temos aqui hastes que já floriram desse ano ainda, ó, tá bom? Do mesmo bulbo, tá vendo? Ó, tá aqui, ó, do mesmo bulbo, essa haste floriu mais pro verão. E com isso podemos concluir que seu período de floração, como outros catasetos, pessoal, se estende do verão, final da primavera, até o início e às vezes até meados de outono. E eu estou falando primeiro da floração, gente, porque esse catasetum em cultivo, ele costuma dar muita floração. Ele bem cultivado e tudo mais, é uma planta que floresce muito e de forma bem ampla, ou seja, às vezes até, se o seu clima é favorável, no inverno ele ainda pode vir a florescer. E como ele tem essa floração bem ampla, bem espalhadona, gente, mas principalmente, como outros catasetos, se concentrando no verão e no início do outono, aí agora a gente vai passar para o desenvolvimento do seu vegetal, gente. E vocês vão entender por que ele tem depois essa floração bem ampla. Vamos lá? Bom, em relação ao seu vegetal, gente, segue mais ou menos o mesmo ritmo de outros catasetums, ou seja, no inverno ele fica completamente em dormência, só os bulbos pelados, como esses aqui, por exemplo. Ele fica completamente em dormência, sem apresentar nenhuma brotação e costuma passar o período do inverno, que lá pelaquela região é bastante seco, costuma passar ali sem apresentar nenhuma atividade, sem enraizamento e sem brotações. Aí, passando esse período de inverno e tudo, finalzinho do inverno, início da primavera, começa a surgir brotos novos. Ele começa a vir a brotação, e aí, entrando a primavera, esse broto começa a desenvolver, começa a vir raízes novas também, e aí esse broto vai crescendo, e nesse tempo em que o broto está crescendo, gente, podem surgir hastes florais, com um broto ainda em desenvolvimento, na fase de cartucho ainda, com as folhas desenrolando, como esse aqui, ó, tá saindo do cartucho, né, a última folha essa aqui do cartucho, que é essa parte enroladinha, né, que elas vão desenrolando uma a uma, e aí ainda pode vir hastes florais já, pessoal. Aí a gente vai adentrando, final da primavera, início do verão, esses brotos já estão mais desenvolvidos, como esse daqui, e já vão começar muitos deles a entrar na fase de engorda. Esse aqui já está entrando na fase de engorda, gente, também. Está no final da emissão da folha e já está entrando na engorda, como esse daqui também, ó. Esse aqui já emitiu todas as folhas e já está no final da engorda também, gente, beleza? E aí, quanto isso, podem vir hastes florais, gente. Então, mesmo com ele na fase já entrando em engorda, ele emite hastes florais. Como esse aqui, vocês estão vendo, ó.
Isso aqui é uma haste floral que vai florir ainda agora para abril, provavelmente. Tá bom? Essa ainda vai demorar um mês ainda quase para crescer, demora bastante. Vai florir quase final de abril essa haste aí, tá bom? E aí a gente vai adentrando no outono, como agora a gente está, gente. Além das florações que vão se sucedendo, os bulbos vão entrando em reta final de crescimento. Para a gente ver isso, a gente já pode notar que esses aqui já estão bem adiantados. Nesse caso aqui não tem brotação nova. Tá até um pouquinho feio ele. Tá precisando de um replante, tem uns bulbos velhos aqui. Mas ele é um cataceto meio assim mesmo. Não é dos catacetos mais bonitões. Mas esse aqui já tá pedindo um replante, esse cataceto aqui. Vamos analisar uma outra planta desse uncato aqui. Vamos lá? Aqui, pessoal, podemos ver outra planta do cataceto uncato, só para vocês verem que já tá, ó, os bulbos estão mais ou menos no mesmo ritmo, entrando em reta final de amadurecimento. Ó, já tem até folha querendo cair, eles não vão engrossar muito mais. Vocês podem ver, todos eles já estão tudo pedindo replantes, né? E ainda vem uma haste floral nesse aqui também. Vamos ver mais um? Aqui, pessoal, mais um uncato também, ó, vindo outra haste aqui, parece até uma haste, é uma haste grande, vai vir bem bonita. Esse aqui já é um que tá mais encorpadinho, ó, vocês podem ver também, tudo no mesmo ritmo aqui, ó. Ele já está em maturação do seu pseudobulbo aqui também, ó, já está entrando em reta final de crescimento, como vocês podem analisar, e vindo a haste floral, gente, beleza? Agora vamos retomar lá para continuar essa etapa. Pronto, de volta aqui, gente. Vocês podem ver que estão todos esses uncatos aqui, estão todos mais ou menos no mesmo ritmo, exatamente. Todos assim, já em clima de outono. E aí depois, mais para meados de outono, os bulbos ficam completamente maduros. Aí entra já a fase final de maturação, com eles completamente desenvolvidos, suas folhas vão caindo, e aí vem o inverno, a planta para o desenvolvimento, e aí entra no estágio de dormência novamente, e depois o ciclo se repete, gente. Bom, isso normalmente em condições normais, mas essa planta, em excepcionais condições e clima, pode apresentar a famosa emenda de brotação. Não é raro um uncato apresentar uma emenda de brotação, gente. Pode acontecer. Não estranhe se seu cataceto uncato resolver botar o broto no início do inverno e se bobear até florescer no inverno, em boas condições de cultivo, tá joia? Mas na natureza ele costuma seguir esse ritmo certinho aí da dormência no inverno, tá bom? E a sua floraçãozinha a gente está vendo aqui, a sua haste, que tem a média de duração cada haste. Uma semana, não passa disso, isso quando as abelhas não tiram as políneas todas antes e as flores duram só uns 3, 4 dias no máximo. É a durabilidade média das suas flores e como vocês estão vendo aqui, ó, aqui está a prova, o mesmo bulbo ele repete floração pelo menos 2 vezes, gente, mas pode ser 3 também, tá joia? Então é uma planta muito florífera ao longo do período de desenvolvimento do seu pseudobulbo. E agora que a gente já viu o comportamento dessa planta aqui, gente, vamos falar do jeitão do vegetal dela. Bora lá? Jeitão do vegetal do cataceto uncato, gente. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, começando com suas raízes, gente, vocês notam que o enraizamento dessa planta não é tão abundante aqui. Esse aqui tá na macadâmia, inclusive. Não dá para ver muitas raízes, ó. Tem uma ponta de raiz aqui, mas são raízes medianas, tá? Esse aqui, inclusive, já tá pedindo replante. O substrato tá meio velho, tá um pouco seco, tá precisando de água, inclusive. E a gente não consegue notar tantas raízes nesse vaso aqui. Mas como outros catacetos, é uma planta de enraizamento com aquelas raízes nem fina nem grossa, mediana. E nesse caso aqui, gente, esse cataceto não tende a formar aquela estrutura de ninho. Na verdade, ele nem tem um enraizamento tão abundante assim como outros catacetos que enraizam muito mais.
Por isso talvez até ele desidrate um pouco mais facilmente. Mesmo assim, ainda é uma planta tranquila de cultivo, bem rústica, tá joia? Aí a gente sai de suas raízes, que segue o mesmo padrão de outros catacetos, a gente vai para os seus pseudobulbos. Como outros catacetos, pseudobulbo praticamente um colado no outro, sem rizoma, e eles são de médio até relativamente grande, gente. É um cataceto de médio porte, com bulbos mais compridos do que largos normalmente, ó. Vocês podem notar que são bulbos compridos, né? A gente viu nas outras plantas ali, os bulbos não ficam muito grandalhões e eles são sempre mais compridos, esse formatinho mais fusiforme aqui, como esse daqui, ó. Esse aqui dá pra gente ver bem eles, tá joia, gente? É um cataceto bem interessante, ele é comum, mas é simples de cultivo e vale a pena ter na coleção também. Então, seus bulbos são de tamanho mediano, não muda muito isso. E aí as suas folhas, gente, são como os de outros catacetos. Aqui já estão começando a ficar feia. Elas são relativamente mais estreitas, né? Não são folhas largonas. A gente pode ver, ter catacetos com folhas muito mais largas. E, mais ou menos, ela é como, em termos de textura, né? Firmeza, como outros catacetos aqui. Folhas mais finas. Não muda muito nesse quesito aqui não, tá bom, gente? Aí, das folhas, a gente passa para sua haste floral. Bom, nesse caso, gente, esse cataceto aqui, a haste floral dele é longa. É uma haste que fica relativamente um pouco longa, ó, vocês podem ver. E dá um bom número de flores por haste floral, né? Pode passar de 20 flores tranquilamente por haste floral. Essa é uma haste que está com uma floração boa, razoável, né? Ainda pode ficar um pouco maior que isso. Tá bom, gente? Então ele é bem abundante em termos de floração nas suas hastes florais. E, no caso, essa a haste masculina. Porque assim como outros catacetos, ele também tem aquela questão de ter o sexo das flores separado, gente. Flor masculina, flor feminina e pode vir uma flor hermafrodita também. Tá bom? E elas são diferentes. E nesse caso, quando se trata de uma flor haste totalmente feminina, normalmente o que acontece, gente, é de ela ser uma haste mais curta, mais engrossada e tender a vir um pouquinho mais em pezinha. E ele dá poucas flores, normalmente em torno de 3, 4, 5 no máximo. Flores femininas que parecem o capuzinho. Vocês vão ver as imagens aí das flores femininas dele e também da haste com flor hermafrodita com 3 tipos de flores. Beleza, gente? Inclusive aqui no canal, deixando agora um vídeo mostrando essa curiosidade para vocês também agora, ok? É só clicar aqui, quem quiser ver a curiosidade vai ver sobre o Catasetum cato. Joinha? Aí vamos direto para a sua flor propriamente dita, gente. No caso aqui, principalmente a flor masculina, que está cheia de abelioglossinea. Bom, vocês estão vendo aqui, né? Possui algumas variações entre um indivíduo e outro. Alguns têm as flores um pouco mais fechadinhas, outras flores são um pouco mais espaçadinhas, como vocês estão vendo esse daqui. Mas todos têm essa tendência a ter essa flor assim. Não é um bolinha propriamente dito, mas ele é um cataceto esverdeadinho, né? Suas flores tendem a ser esverdeadas. Conforme vou ficando mais velho, vão ficando um pouco mais amarelinhas. Mas não mudam muito disso, gente. Então essa aqui é a forma típica da flor do Catasetum uncato. É uma flor de pequeno a médio porte, ela não é grande, ela é pequena. Não é pequena como, por exemplo, a flor do gladiatório, que é menor, mas não é grande como a flor do fimbriato. Ela é menor, então ela fica no meio do caminho, mas é um cacho bem numeroso, dá bastante flor. E dura no máximo aí uns 4, 5, uma semana se a abelha não visitar. Tá bom, gente? Então essa é a flor típica do Catasetum uncato. E como vocês podem notar, ó, ela sempre sai invertida. A flor do uncato é uma flor que tende a sair com o labelo virado para cima, ó, invertida. Diferente de muitos outros catasetums que a flor sai com o labelo virado para baixo. Esse aqui sempre sai com a flor virada para cima, ou seja,
A flor desse cataceto não faz o que a gente chama de ressupinar, ressupinação, que é aquela curva, aquele giro que a flor dá para posicionar o labelo na posição assim, ó, digamos, né, horizontal, como fosse uma plataforma de pouso. Aqui ele fica ao contrário, gente. Então aqui uma curiosidade interessante sobre um cato, ele não faz aquela ressupinação que a gente está acostumado a ver em catacetos. E não é só ele não, tem outros que também não fazem isso, tá bom? Agora que a gente já falou um pouco do jeitão do vegetal dessa planta, gente, só rapidinho vamos passar numa outra planta, só para vocês confirmarem isso que eu estou falando agora. Vamos lá? Pronto, gente, aqui como eu estou falando, ó, só para confirmar, ó, esse aqui está um pouco melhor. Ó, as raízes ali, como a gente viu, mais meio do caminho, sem formar o ninho. Os bulbos, como a gente pode ver, né, formato compridos e meio fusiformes, comprido, de tamanho mediano, às vezes podendo ficar até um pouquinho maiorzinhos, tá joia? E uma curiosidade, né, que ele tem essa tendência de fazer essa curvatura quando está nesse formato de cultivo aqui. Eu já percebi que todos os uncatos fazem esse giro e os bulbos ficam dependurados. Diferente de outros catacetos que não fazem tanto isso, ele está com essa tendência no cultivo aqui, que é um beiral, de fazer essa curvatura e ficar com os bulbos de cabeça para baixo, gente. Como se fosse um cataceto longifólio. Claro que longifólio é outra questão, gente, é outra parada. Não vamos falar dele ainda. E podemos ver o bulbo aqui, ó, com as hastes florais sequenciais. Esse aqui já deu 3 hastes. Esse, então a gente pode ver, ó, cataceto bem florífero, haste floral saindo, suas folhas, como vocês viram lá, compridas e mais estreitas. Também, ó, folhas compridas e estreitonas. E basicamente isso, gente. Então, aqui só mostrei para vocês uma planta um pouco mais avantajada, só para vocês verem que seguem aquela mesma linha ali. Pode ter um pouquinho de diferença entre um cato e outro, mas segue essa linha. Agora que a gente viu o jeitão do vegetão do uncato, vamos às dicas gerais de cultivo dela. Vamos lá? Dicas gerais de cultivo do cataceto uncato, gente. Bom, em relação a cultivo, como a local, ambiente, clima, como outros catacetos, pessoal, esse cataceto gosta de locais, vai bem em locais de clima quente. É uma planta mais típica de cerrado, ali, né? Dá muito cerrado, região ali no Nordeste. É uma planta que vai bem em clima quente, aceita bem o clima úmido também. Então, assim, é uma planta fácil para cultivar na maior parte do Brasil, desde que seja o local mais quente. Como outros catacetos, a grande maioria não vai bem em locais muito frios, tem problema com frio muito intenso. Bom, em termos de luminosidade, locais sempre bem iluminados com bastante luz. É o que ele precisa. Em termos de sombrite, uns 50%, com bastante sol filtrado, é o que ele aprecia. Em relação a ventilação, como outros catacetos, ventilação suave, moderada, sem ventania forte e sem ser abafado demais. Aí agora que a gente já falou de ambiente, vamos falar de questão de vasos e substratos. Em relação a vasos e substratos, gente, esse cataceto, como outros, aprecia recipientes apertados e pode ser plantado desde vasos de plástico, vaso de barro, cachepô de madeira, toquinho de madeira, mas, como sempre gosto de alertar, gente, escolha o recipiente não por questão de estética, escolha o recipiente de acordo com o que a planta vai preferir. Isso vai depender do seu ambiente. Se o ambiente for muito seco, você vai ter problema com barro, cachepô e toquinhos, então prefira vasos de plástico ou as PETs, no caso aqui com reservatório, tá bom? E agora, se o seu ambiente for bem úmido, aí você tem mais liberdade na hora de escolher os seus recipientes. Em ambientes muito seco, com mais vento, prefira os ambientes que segurem mais umidade. Tá joia, gente? Em relação a substrato.
substrato, gente, aqui não tem muito segredo não. Segue a mesma linha de outras orquídeas, tá joia? Segue a mesma linha. A gente vai usar aqui os mesmos. No caso que vocês viram no outro vaso ali, ele tá com macadâmia, carvão, um pouco de brita. Esse aqui também está na mesma linha da macadâmia, já são substratos mais antigos, precisando de replantes. Mas pode ser brita, carvão, pinus tratado para orquídea, pode ser macadâmia com carvão e brita, enfim, você pode usar aqueles substratos típicos que a gente usa em outras orquídeas. Só não usem pedaços muito grosseiros e nem finos demais, tá bom? Em relação à rega e adubação. Rega segue o mesmo que a gente faz com outras orquídeas. Secou o substrato, molhou. Tempo para isso vai depender do seu local, seu cultivo, seu substrato, seu recipiente. Tudo isso vai interferir no tempo de secagem. Mas secou, molhou, beleza? E a adubação segue o mesmo que a gente faz com outras orquídeas, gente. A gente vai adubar ela com aqueles mesmos adubos que a gente usa para outras orquídeas, podendo ser aqueles solúveis em água que a gente dilui e aplica na planta toda, principalmente substrato, mas também é recomendado fazer a complementação com orgânicos ou, no caso, por exemplo, também um osmocote a cada 3 meses no cantinho do vaso e um orgânico, como bocache ou torta de mamona e farinha de osso. Beleza, gente? E em relação a pragas e doenças, como outros catacetos, é muito atingido pelas mesmas pragas e mesmas doenças. Então aqui os mesmos cuidados. Cuidado com o ambiente, né? Por conta do ácaro, da cochonilha e, caso necessário, fazer aplicações de produtos para ácaros ou enxofre, à base de enxofre, ou inseticidas para cochonilhas também, caso aconteçam. No caso de doenças, evitem muita água no miolo das folhas, principalmente com um broto em formação, com as folhas desenrolando do cartucho ainda. Tá joia? O que mais? Além disso, também se necessário, pode usar produtos à base de enxofre ou calda bordaleza para prevenção de doenças na fase de brotação, principalmente. O único alerta para produtos à base de enxofre é não deixe acumular o líquido do produto no interior do cartucho de folhas, no broto, senão vai queimar, tá bom? Então, sempre escorra após a aplicação se ficar acumulado ali para não ocorrer a queimadura, tá joia? Aí, por fim, gente, eu vou voltar para outra planta para falar de replantes e divisões, gente. Vamos lá? Por fim, agora, gente, vamos falar de replantes e divisões. Bom, replantes e divisões, gente. Vocês estão vendo esse vaso aqui, a planta já está um pouco feia, tem uns bulbos muito desidratados, tem muito bulbo, né? Vocês podem ver. Em relação a replante, primeiro, normalmente a gente replanta essa planta, como outros catacetos, no final do período da dormência, que normalmente é final do inverno, início da primavera. Quando ele está sem brotação ou está querendo sair só aquele olhinho pequenininho, é o momento ideal para a gente estar mexendo na planta. E a divisão? A divisão, como outros catacetos, a gente pode fazer até de um bulbo desenvolvido e um broto, desde que o bulbo esteja de bom tamanho. Se não, é recomendado fazer cortes com mais bulbos, tá bom? Por exemplo, ó, esse aqui tem 2 bulbos que estão mais ou menos, esse aqui está terminando. Eu posso fazer um corte mantendo esse conjunto inteiro aqui, gente. Como não são bulbos tão grandões assim, e estão meio mais ou menos, eu posso manter o conjunto inteiro. Mas o que eu posso fazer aqui? Posso fazer aquela torção parcial dos bulbos para estimular a brotação deles também, gente. Beleza? Então essa sempre é aquela possibilidade nos catacetos, aquela torção parcial. E aqui você já vê, né, 2 cortes, pelo menos 2 cortes aqui nesse vaso eu posso fazer e provavelmente é o que eu vou fazer depois, tá bom? Então, vocês podem optar pela separação total dos bulbos ou aquela torção parcial na base até dar aquele estalinho só para poder estimular a brotação dos outros bulbos também, tá joia, gente? E assim era isso que eu tinha que dizer sobre o uncato, cataceto uncato.
Vamos ficar mais um pouco aqui com a beleza da sua floração e as euglossas voando aqui, procurando o óleo essencial e acabando ajudando na polinização dessa plantinha bem interessante, gente, tá bom? Se gostaram do vídeo, dê aquele joinha, se inscrevam no canal e até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério, gente. Forte abraço a todos e agora eu fui. Tchau, tchau.